Quer aprender a desenhar? Assista esse vídeo até o fim e eu garanto que ao final deste vídeo você terá obtido alguns saberes importantes sobre desenho, especialmente se você é um desenhista iniciante. Observe esta arte que fiz em 2012 para celebrar o centenário do personagem Tarzan de Edgar Rice Burroughs, certo? Percebam que o Tarzan está aqui erguendo uma onça, sobrepujando aqui um gorila, colocando um pé sobre um gorila, e bem aqui no solo deveria haver uma sombra projetada, uma sombra que eu desenhei com muita simplicidade posteriormente no computador. Qual a necessidade dessa sombra projetada? Hoje o nosso tema é esse, sombra projetada. A sombra projetada é uma sombra que um objeto, uma figura, um corpo, lança sobre uma superfície próxima a ele. A primeira coisa a saber é que a superfície vai interferir no desenho dessa sombra. E claro, o recorte da sombra está diretamente ligado à anatomia do personagem e o ângulo a partir do qual ele é visto. Logo, a perspectiva importa. Você precisa associar perspectiva e anatomia para fazer um bom recorte da sombra projetada. E por fim, você precisa considerar as oscilações do terreno, a texturização ou superfície sobre a qual a sombra do personagem, do corpo do personagem, está se projetando. Mas dito tudo isso, nossa, professor, parece muita informação. Realmente é bastante informação. Porém, olha só, existe algo que simplifica tudo isso, tá? E está diretamente ligado à abstração da silhueta do personagem. Professor, eu não entendi na dica, isso soa bonito demais, porém eu não entendi. Observe o seguinte, os seres humanos, tá? Eles podem ser esboçados de diferentes maneiras, tudo bem? Porém, eis um esboço rápido, a figura humana. Observe que a figura humana, quando esboçada com ligeireza, né? Quando uma silhueta é esboçada com ligeireza, nós tendemos a nos ater àquilo que ela guarda de essencial. E o que é essencial no tocante à silhueta da figura humana? Se você observar bem, se vocês conseguem reconhecer um corpo humano aqui, por mais que ele tenha sido esboçado com leveza, com clareza, vocês conseguem perceber que existe aqui um tronco, tá? Existe aqui uma elipse para representar a cabeça, existe aqui um traçado, né? Duas diagonais para representar aqui a linha dos ombros. Vocês conseguem perceber o traçado dos membros superiores feito com cilindros e o traçado dos membros inferiores que também poderiam ser alinhados, né? Conformados a figuras cilíndricas. Conseguem perceber? Agora percebam a silhueta do ser humano como um todo. Isso aqui parece ou não, ó, um bumerangue? Um bumerangue, professor? Observe. Nós podemos observar aqui, ó, dois triângulos. Um menor, que está determinando a abertura entre as pernas, e um maior, que vai de uma pontinha do pé, passando pelo contorno externo do tronco, indo até o topo da cabeça. Muito bem, essa figura aqui, ó, observem ela agora. Ó. Essa figura, se você projetar essa silhueta básica no chão, considerando a abertura das pernas, tá? Considerando a abertura das pernas do personagem no que diz respeito a esse triângulo menor, a extensão total do corpo, considerando esse triângulo maior, você estará obtendo uma sombra projetada funcional de uma figura humana. Mas, professor, não é muito cartunesco? Se eu não considerar a musculatura, se eu pouco considerar a musculatura, será que isso não é muito cartunesco? Senhores, aí que vem o detalhe. O detalhamento da sombra projetada não precisa igualar o da figura humana em complexidade, o da figura que projeta essa sombra. Ele poderia, ele deveria numa arte realista, né? Ele deveria conformar-se sim a certas regras de perspectiva, sobre as quais talvez eu possa falar no outro vídeo, para poder expressar devidamente essa sombra, tá? Toda a musculatura e a perspectiva deveriam ser relacionadas para gerar uma sombra projetada realista, porém se você se ater a essa configuração simples aqui, desses dois triângulos, um maior e esse menor que determina a abertura entre as pernas, você já vai estar conseguindo obter um trabalho funcional em termos de sombra projetada. Você concorda ou não? Por fim, você deve relacionar a esse triângulo, tá? A os braços, certo? Os cilindros que representam os braços, se um braço está para cima ou para baixo, é um caso à parte. Você pode e deve considerar o grau de inclinação dos ombros, é outra informação importante, mesmo no caso dessa sombra projetada simplificada. Então, ó, abertura entre as pernas, o grau de inclinação do ombro,
tá? E por fim, a projeção dos braços, a articulação dos braços, tá certo? Vai estar sendo muito importante. E professor, e se as pernas estiverem articuladas? Em geral, pouquíssimas oscilações aqui dão conta de certas aberturas nas pernas, de certas articulações observadas nas pernas. Vocês entenderam como a gente simplifica uma sombra projetada, como a gente improvisa uma sombra projetada de uma maneira funcional? Vocês conseguem enxergar isso aqui e aprender a desenhar? Vocês querem mesmo? Se você quer aprender a desenhar, se você quer mais dicas sobre desenho como essa, que tal me acompanhar? Inscreva-se no canal, acompanhe o conteúdo do canal e você vai estar tendo acesso a muita informação sobre desenho, isso eu te garanto. E sim, eu posso aprender com essas informações, professor, sem dúvida. A maior parte dos conteúdos aqui do canal são lições de desenho ou são lições sobre histórias em quadrinhos, como fazer quadrinhos. Eu tenho começado a crescer algumas dessas lições sobre quadrinhos também. Se você quer aprender, cola na gente, que você tem muita coisa para aprender sobre desenho aqui com a gente, especialmente se você é um iniciante, tá bom? Certo? Entendido isso aqui? Então curta o vídeo, ó. Entendeu? Gostou? Isso aqui agregou valor ao seu repertório? Curta o vídeo,